Galera do sexto ano, nós vamos continuar aquela aula sobre os povos nativos da América, né? Ou dar início a essa aula, melhor dizendo. Você vai destacar nessa aula algumas nações, alguns povos, né? Quem são os nativos da América? Os nativos da América é você acabar com aquele conceito de chamar o povo que mora na América de índio, né? Eles não são indígenas, são nativos, tá? A ideia é até dar esse conceito errado, depois a gente entra nessa questão. Mas para de chamar o povo nativo de indígena. Até o próprio livro de história chama os nativos de indígena, né? Então tá, isso é errado. Então questiona isso, chama de nativos. Bora lá, quem é o primeiro povo que a gente vai discutir? Os maias. Quem são os maias? Os maias viveram 1000 anos antes do Senhor Jesus, na parte sul do México. E como que esse pessoal se organizava? Primeiro, os maias não tinham o conceito de formação de império. O que é isso? Eles não queriam formar uma cidade, construir e depois atacar outra cidade e assim formando várias cidades. Eles não tinham essa ideia imperialista que nós temos hoje. Não é? Eles só queriam tocar a sua vida, continuar a sua vida. Há um conceito que de povo unificado. Todas as cidades maias eram cidades maias, tinham a mesma língua, a mesma cultura, o mesmo Deus. Porém, eram cidades independentes uma da outra, ou seja, não havia ligação nem compromisso de obediência. Cada cidade tinha seu próprio chefe, cada cidade tinha sua própria regra moral e religiosa. Então, é um povo só, mas cada cidade tinha o seu conceito. E aqui nasce outro conceito, vamos chamar isso então de cidade-estado, ou seja, cada cidade está ligada a um estado maior, que é a cultura maia, mas cada cidade é única, cada cidade tem seu exército, cada cidade tem sua lei, cada cidade tem seu próprio governante. Qual que é a estrutura social? Lembra daquela pirâmide social? Pirâmide social maia é básica, você tem nobres, funcionários, religiosos, e aí você tem o camponês. Básico. Tem nobre, tem funcionário do nobre, tem o religioso e tem o camponês. Top. Bacana? Bacana. Qual que é a base da economia maia? A agricultura, né? E deve haver um negócio que a gente gosta muito. Nós goianos temos que adorar os maias, no bom sentido, antes que alguém fale que eu disse uma heresia. Nós temos que gostar muito do povo maia, principalmente eu gosto muito, porque a base da agricultura dele é o milho, né? E a base da nossa agricultura que tem, devia ser o milho também, foi muito tempo o milho, e nós adoramos a cultura do milho, né? Graças ao povo maia que cultivou. A cultura maia tem uma palavra feia que é coivara. O que é coivara? Eles achavam que é o seguinte: para a terra produzir mais, eles destruíam todas as árvores, punha fogo no que sobrava, aí plantava. Então, olha bem, era ecologicamente a destruição, né? Destruía a mata, queimava, e embora muita gente ache que isso ainda é bacana, né? Esse sistema de coivara, então, era o modelo da produção deles. Destruição para criação, produção do alimento. Hoje nós destruímos para criar o gado, né? Eles destruíam para aumentar a terra plantada. Lembrando que a terra perdia os nutrientes e ficava sem produção. Como é que aconteceu o declínio desse povo? O povo foi extinto e a gente pode pensar muitas teses, mas o autor do livro ele trabalha a tese da mutação climática, né? Seja a mutação climática do planeta que vai exterminar basicamente essa cultura. Bacana? Isso são os maias. E nós vamos ter agora os astecas. Então, depois da cultura maia, você vai trabalhar a cultura asteca. Também mexicano tem também México. Esse México, então, esse povo do México, também tinha o conceito de cidade-estado. Cada cidade tem a mesma cultura, tem a sua ligação emocional, só que cada cidade tem o seu próprio governante, tem sua própria lei. Em caso de guerra de uma cidade asteca com outra cidade que não seja asteca, eles não tinham obrigação moral e nem religiosa e nem política de ir lá e defender o seu povo. Cada um tinha que se virar. E também um povo não pode, asteca, dar regra moral para outro povo. Cada um tinha o seu conceito fechado. É uma cultura só.
Diferente do nosso país. Nosso país é um país, não existe uma cidade-estado. Nós estamos ligados a uma confederação, né, geral. Nós todos somos um povo só, seguimos as mesmas regras, a mesma Constituição, temos um governante só, diferente deles. Cada um tinha seu povo, cada um tinha sua regra, cada um tinha sua estrutura. Tá. Diferente dos maias, os astecas queriam conquistar, eles gostavam de conquistar, então eles faziam e queriam montar um império. E olha que coisa bacana. Montava um império, só que não destruía o inimigo. Ele deixava o inimigo vivo, mas com a condição: o inimigo produzir lá na sua cidade e mandar impostos, tributos para a cidade asteca que dominava eles. Isso foi bom? Foi bom. Mas isso também facilitou a destruição do povo asteca. Lembra que vai haver uma invasão da Espanha e dominar todo o povo aqui? E algumas pessoas perguntam, como é que um povo conseguiu dominar todos eles? Pouca gente dominou tanta gente. Primeiro, você vai descobrir que, primeiro, eles trouxeram doenças. Segundo, tinham armas de fogo. Mas um dos aspectos é esse aqui, ó. Os povos dominados pelos astecas, quando o povo da Espanha chegou, eles se uniram aos espanhóis para a destruição e liberdade deles. Então, eles atacavam os astecas também. Estrutura. Também daquele modelo basicão. Você vai ter o imperador, você vai ter comerciantes, você vai ter as pessoas que trabalham com artesanato e o camponês. E aqui uma nova classe social, escravos, não é? Escravos. De forma religiosa, como é que era esse povo, professor? Politeísta. Lembra desse conceito politeísta e monoteísta? Ele deve ser sempre marcado no seu coração. Às vezes não dá tempo você estar andando na rua e perguntar lá, vamos pegar o livro para saber o que é politeísta e monoteísta. Então é isso, tá? Politeísta é a crença em vários deuses. E para terminar, eu queria pensar com você no medo que eles tinham, e também às vezes a gente pode ter esse medo. Por que do culto e por que do sacrifício que eles faziam? Esse povo era danado para fazer sacrifício. O que é sacrifício? Oferecer um animal ou pessoas a um Deus. E qual que era o objetivo? Na religião deles havia um medo geral, inerente de todos eles. E esse medo era o seguinte: os deuses vão destruir o nosso mundo. Vai acontecer então a destruição em massa do planeta. E só tem um modelo para impedir a destruição em massa do planeta. É o constante culto para os deuses ficarem felizes e aumentar a nossa produção e manter a gente em paz. Então tá aí, esse é o objetivo desse trabalho aí do culto dos astecas. Aula que vem nós vamos trabalhar os incas e também como é que esse aspecto chegou até nós. Então cuide-se bem. E eu queria só fazer um paralelo, né? Quando nós fazemos cultos, e nosso culto tem um aspecto parecido com o culto do povo asteca, que fazia sacrifício de animais e até mesmo de pessoas para agradar os deuses, como é que você faz o seu culto, como é que você agrada o seu Deus? Pensa na diferença, diferenciar esse tipo de culto do culto asteca ou maia. Bacana? Pare, pense um pouco e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço. Estou morrendo de saudades, hein? Eu quero que acabe logo e faça, em vez do sacrifício, uma oração para Deus abençoar e a gente vai voltar a ter aula junto e ver vocês de novo. Um grande abraço.